E se a gente fosse obrigado a toda vez buscar água assim? Ia dar mais valor, né? Esta é uma matéria-prima indispensável às vidas e às atividades, tanto as nossas como as de toda a natureza. Quem pensa que bacia hidrográfica é o mesmo que um rio ou conjunto de cursos d'água e afluentes, se engana. Mas o que é uma bacia hidrográfica? Como muita gente ainda tem dúvida, a gente conversa com professores do mestrado em Geografia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN. Ela é uma área, uma região de um rio principal e seus afluentes. Ou seja, é uma área onde as águas da chuva, das montanhas, subterrâneas e de outros rios tendem a correr a um corpo de água principal. A bacia hidrográfica funciona como um sistema, né? E nesse sistema nós temos uma integração entre a superfície terrestre e os corpos aquáticos, né? Basicamente os corpos superficiais. Os subterrâneos, apesar de terem água, a gente não consegue visualizar, né, a nossa vista, nosso cotidiano, né? Então, as pessoas confundem muito a bacia hidrográfica somente com o corpo hídrico, mas na verdade é um sistema integrado entre os corpos hídricos superficiais e subterrâneos e também as superfícies, né, das proximidades desses corpos. O que separa então uma bacia de uma outra bacia hidrográfica é o que nós chamamos de divisores de água. Eles são uma espécie de fronteiras, aonde a água, dependendo do local que ela cai, ela corre em direção a um rio, e dependendo do local que ela cai, ela vai correr em direção a outro rio. Então, nesse sentido, é importante entender e se conscientizar de que, ao caminhar por uma rua, em uma cidade, ao caminhar por uma área rural, você necessariamente está caminhando por uma bacia hidrográfica. A qualidade da água de um rio depende sempre da conservação da bacia. Isso porque é alimentado pelas nascentes e afluentes e pelas chuvas que escorrem sobre a área da bacia em direção ao leito. É nesse percurso que essas águas podem carregar uma grande quantidade de lixo e outros resíduos. São esses materiais que contribuem diretamente para o aumento de taxas de poluição de um rio. É como se as águas lavassem o solo, removem os pedacinhos do chão e das rochas. Dentro de uma área urbana como Mossoró, nós temos esse corpo hídrico aqui, que toda a poluição que há nele não é explicada apenas pela condição material dele, mas pelo entorno. De maneira que tudo que chove no entorno desse corpo hídrico escoa para ele. Então, se tem a poluição, se tem lixo aqui jogado na rua, esse lixo vai acabar chegando nessa lagoa, poluindo, né, e talvez contaminando cada vez mais. Sem as árvores para conter essa lavagem que a chuva provoca, ocorrem problemas, como a formação de bancos de areia, a erosão das margens e, em alguns casos, até a extinção do rio. Isso mesmo, o sumiço do rio. A água precisa estar disponível com qualidade e em quantidade suficiente para satisfazer as necessidades humanas, atividades econômicas e conservação de ecossistemas aquáticos. A segurança hídrica é uma combinação de ações. A demanda difusa com tecnologias sociais, como cisterna, pequenos poços de baixas vazões abastecendo famílias pequenas, integrar zona urbana e zona rural, estimular a produção e garantir melhor qualidade de vida. Aqui nós temos o reservatório. Com um pouco mais de investimento, nós podemos garantir essas ações se concretizarem e melhorar a vida do povo. E a água tem que garantir o lazer também, não é mesmo, pessoal? E pescou o que aí? Um camarão, doido. Um peixinho, aí tem esses camarão aqui que dá medo de pegar na mão, que ele for. Não, tá. Tá boa a pesca aí? Olha o camarão, né? Olha aí o monte de camarão dele. No Rio Grande do Norte existem 14 bacias hidrográficas. A bacia do rio Apodi, Mossoró, fica aqui na região oeste.
e tem uma diversidade de paisagens. A vegetação possui uma parte preservada. É o que os agrônomos chamam de porte arbustivo arbóreo. Mas existem também problemas, áreas desmatadas para as atividades agrícolas e de pecuária, construções e outras atividades. Em 2011, aprovamos um projeto da Petrobras Ambiental, Rio Apodi, Integridade Ambiental ao Serviço de Todos, que nos permitiu fazer um levantamento, um apanhado, na verdade, de informações e um diagnóstico desse nosso rio que estava agonizando, que estava mostrando esses sinais, né, de uma antropização muito forte. A criação do Comitê do Apodi-Mossoró está bem ligada às pesquisas que fizeram um diagnóstico de toda a área, feita inicialmente com imagens aéreas e depois com estudos nas margens do rio, in loco. A contaminação das águas, principalmente, e o sedimento do rio. Então, tínhamos pontos de coleta desde as suas nascentes até a foz do rio, com esse apanhado de informações. Uma outra equipe trabalhou na parte de zoneamento ambiental, e é esse zoneamento ambiental que nos permitiu fazer esse diagnóstico do estado atual das matas ciliares do rio, desse monitoramento da flora e da fauna do rio ao redor de todos esses 52 municípios. Permitiram fazer algumas imagens, inclusive de ultraleve, para poder fazer um pouquinho esse diagnóstico da cobertura vegetal do rio, para mostrar às pessoas, né, como é que estava esse estado inicial do rio. E uma última equipe que tratou um pouco dessa parte da educação ambiental, né, relacionando um pouco essas informações que a gente tinha coletado no monitoramento e no zoneamento, para poder fazer um piloto aqui em Mossoró sobre essa educação ambiental que nos permitiria então integrar essas informações acadêmicas com a comunidade, com os ribeirinhos do nosso rio. E assim, algumas escolas tiveram essa oportunidade de participar do projeto para mostrar então de que a importância do rio era além daquela poluição, além das águas contaminadas daquele rio maltratado, também então as propostas de trabalhar um pouco essa educação ambiental na escola, né? Então, partindo um pouco desse pressuposto, em 2013 eu me permiti fazer uma apresentação no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, convencendo as pessoas de que era necessário, tínhamos uma necessidade urgente de criar o Comitê de Bacia do Rio Apodi-Mossoró, que é justamente esse fórum que permite de que se trate esses recursos hídricos sobre a ótica de todos os seus usuários, né? Esses usuários empresariais, esses usuários produtores, esses usuários cidadãos dos povoados, e os 52 municípios que ele corta devem estar comprometidos com todo esse recurso, né? Em março de 2013, tomou posse o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró. E a então gestão estadual elogiava o modelo em que se implantou o Comitê do Apodi-Mossoró, para assim incentivar a criação dos demais. Com as discussões com a comunidade, tendo sobre a orientação da nossa Universidade Estadual. Como uma ferramenta da Política Nacional de Recursos Hídricos para a gestão participativa e democrática da água, no comitê se discute e executa ações de interesse comum, como é o caso do uso da água do Rio Apodi-Mossoró. Para solucionar os conflitos é que esse grupo precisa tomar decisões. Participam representantes da comunidade, dos governos, ONGs e universidades, inclusive a UERN. O segmento mais diversificado é dos usuários da água, com representantes da aquicultura, pesca, mineração, irrigação, agricultura e indústria. Apesar de que a produção de sal não se utiliza de água doce, e sim água salina do mar,
A gente se preocupa com outros segmentos e a preservação dessa água para o não desperdício. A verdade é que a gente pretende e sonha em ver a melhor gestão da água, dos recursos no estado do Rio Grande do Norte. Por isso a nossa preocupação em não haver desperdício dessa água. Além dos municípios, o poder público é representado por órgãos federais e estaduais. Esse colegiado é composto pelos poderes públicos, federal, estadual e municipal, usuários de águas e sociedade civil. O objetivo principal é discutir o uso das águas na bacia. Nossas ações já estão acontecendo aqui e agora, que é exatamente o diálogo, a união, a transparência com os diversos setores e apoio do governo do estado aos comitês de bacia hidrográfica e, neste caso, em especial, ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi, Mossoró. Mossoró é um rio estadual e aí abastece aqui toda a nossa zona, parte da nossa zona rural. E aí nós representamos o município, uma vez que nós temos contato direto com as comunidades, com os agricultores, por onde realmente esse rio passa, cortando a nossa zona rural. Várias pessoas e vão discutir os seus interesses, né? E respeitando cada um o direito dos outros, né? Como o uso da água, ela tem várias vertentes, o abastecimento humano, a indústria, a irrigação. Então, quando se junta num comitê, nesse fórum, a gente vai falar, vai dizer quais são as suas necessidades, as suas prioridades, e aí a gente vai discutir e chegar ao senso comum. Hoje a prioridade do abastecimento é o abastecimento humano, é o consumo humano, é a prioritária em tempos de escassez hídrica, em seguida da sedentação animal, né? O principal conflito atualmente é a questão da escassez do recurso hídrico, né? A discussão hoje se faz o termo de alocação, que é essa divisão da disponibilidade hídrica para os usuários, né? Aí entram usuários, entram irrigantes, entram empresas, cada uma com a sua parcela, seguindo o critério da prioridade para o consumo humano, em seguida da sedentação animal e em seguida os outros usos, inclusive a produção, né? É também tarefa do comitê a aprovação e acompanhamento do Plano de Recursos Hídricos, um documento que orienta os usos adequados da água da bacia. Os 30 membros se reúnem 4 vezes por ano. Os encontros são abertos ao público. Então, aquela discussão entre os municípios que estão sem contrato vigente. Então vamos conhecer mais a bacia do Apodi Mossoró? Você vai com a gente nessa viagem. Primeiro, o alto curso da bacia. É a porção inicial do rio, com grandes declives, vales. Velocidade da água também é maior aqui. E a fase de erosão, desgaste dos materiais. O açude Bonito 2 fica em São Miguel. O Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOX, construiu em 1955 o açude que serve para o abastecimento das famílias e irrigação. Ele tem 60 anos de construção, um açude que foi construído para abastecer o nosso município, a sede do município, e hoje esse açude aqui é onde gera a maior parte da renda da agricultura familiar do nosso município. O IGARD, como órgão gestor das águas do Rio Grande do Norte, após 6 anos de seca do Bonito 2, foi acionado para fazer a gestão do uso do manancial. E assim, o manancial que é utilizado para abastecer a cidade de São Miguel e, além disso, contemplar os usos múltiplos das pessoas que moram no entorno, na comunidade do Bonito, o IGARD teve que fazer a gestão, regularizar esses usuários, precisávamos conhecer esses usuários, regularizá-los. Por sorte que em 2020 esse açude voltou a pegar água depois de bastante tempo seco e o Comitê de Bacia Hidrográfica teve a oportunidade e a felicidade de poder fazer um termo de alocação negociada de água, né, para esse município com bastante serenidade, com estudo científico e cumprindo seu papel de deliberar em primeira instância pelos usos múltiplos da água, deliberar e conciliar os conflitos que vão aparecendo ao longo do tempo e que é uma coisa muito natural no semiárido brasileiro. A gente fez toda uma reestruturação, uma obra de recuperação e melhoria da estação de tratamento. Foi executada a substituição de tubulação
em vários trechos da adutora, né, a adutora de água tratada. A gente fez reforma nas estações elevatórias 1, 2 e 3 no percurso da serra até chegar à cidade de São Miguel, onde também foi recuperada a estrutura dos reservatórios parcialmente, e a gente trabalhou na reativação do sistema com a recuperação de redes em toda a cidade. O rio Apodi-Mossoró tem nascentes que ficam no município de Luiz Gomes, onde a gente chega para mostrar e conversar com o pessoal daqui. E a gente, como filho dessa cidade, a gente se sente agraciado e abençoado. Do ponto de vista do uso do solo, do ordenamento, da conservação ambiental, como é que Luiz Gomes está trabalhando? Veja só, a gente mora numa região que as pessoas não têm aquela preocupação, né, com a questão hídrica, com a questão de ocupação do solo. Muitos acham que essa propriedade é minha, então eu posso fazer aqui o loteamento, vou lotear, vou lucrar e é o que importa. E a gestão tem buscado cada vez mais junto a essas pessoas que têm essas propriedades, essas áreas. Inclusive esse ano, né, eu já vi o prefeito, a gestão municipal, sentando com o pessoal desses loteamentos para ver realmente, fazer uma programação, um estudo de impacto desses loteamentos. O município de Luiz Gomes é um município do alto curso da bacia do rio Apodi-Mossoró. Está num ambiente cristalino, é um ambiente serrano, é um ambiente seco, né? Então é um dos municípios que carece bastante de política pública para abastecimento de água. A gente está aqui em frente ao reservatório do município, né, que hoje tem um volume de água que está conseguindo abastecer a cidade, mas que o clima semiárido sempre impõe o desafio da gente pensar o futuro, né, a dificuldade da gente fazer previsão de chuvas, né, que existe aqui no semiárido é muito grande, a variabilidade também de chuvas espacialmente é muito grande, mas o município de Luiz Gomes, para a bacia do rio Apodi-Mossoró, ele tem uma importância cultural, né? É o município que é conhecido como o município que guarda as nascentes do rio Apodi-Mossoró. E tem até guardião da nascente. Eu estou lutando muito para preservar cada vez mais, né? Estou tentando fazer uma reserva particular para preservar muito a natureza, principalmente o bicho silvestre, né? A onça parda está em extinção, ela foi registrada aqui na cachoeira. Ela é uma onça que não ataca ninguém, ela é uma onça de bode. Aí eu falei onça, mas é uma onça de bode. Mas fora os outros bichos, tem bastante bicho. Próxima parada, o açude de Pau dos Ferros. Com relação aos usos, nós podemos estar destacando a agricultura, a pecuária, que são atividades muito presentes aqui no município de Pau dos, não só de Pau dos Ferros, mas também de Marcelino Vieira e Rafael Fernandes, que são municípios responsáveis por abrigar essa barragem. E é muito importante a gente considerar a quantidade de aglomerados rurais que estão presentes também no entorno da barragem. Para uma região semiárida, diante de todas as necessidades e de todas as características que nós temos em períodos mais secos e mais chuvosos, precisamos avançar muito bem na gestão sustentável de uma forma mais ampla dessas reservas que nós temos. E o Comitê de Bacia Hidrográfico, eu me lembro muito bem, no período que eu estive participando mais diretamente dessas atividades, como ela proporcionou novas formas de conscientização e de reflexão sobre a água. De volta à estrada, para ir até o município de Umarizal. É muito importante para nós. Sem essa açude aqui, nós não somos nada. Porque tem muita água, né? Água presa, né? Água é vida, né? Nós tínhamos água no nosso rio. Depois que foi construído o açude 93, a gente achava que esse açude ia ser uma riqueza. Ele ia rever água para a gente, ia ficar melhor para nós. Só que o açude foi bem feito, não reve nada. Então o nosso rio morreu. Ficou seco porque não tinha água. E com o açude feito, a proposta era liberar água, né? Perenizar o rio. E não aconteceu. E com esse projeto novo agora, meu amigo, é 100% a riqueza. O rio nasceu de novo. Aqui na bacia do rio Apodi-Mossoró,
A primeira experiência que o Comitê de Bacia teve com a alocação de água foi justamente aqui nesse açude do Rodeador, em Umarizal. Então, em 2019, a gente estava tendo uma boa recarga dos reservatórios, e como teve uma boa recarga aqui no Rodeador, além do fato de ele abastecer algumas cidades aqui da região, são 3 cidades que são abastecidas aqui pelo Rodeador, houve uma demanda também dos agricultores, das pessoas que utilizavam a água para irrigar a jusante da parede do açude Rodeador. E aí foi feito um estudo técnico, como sempre é feito nesses casos de alocação, porque a gente precisa fazer uma previsão de como é que vai ficar o comportamento do espelho d'água, do volume de água do reservatório, na medida em que a gente vai liberar água para usos múltiplos. Então, como ele abastece pessoas, cidades, que é o uso mais nobre, a gente tem que garantir que, mesmo liberando para usos de irrigação, ele não vá secar e não vá colapsar as cidades que ele abastece. Então foi uma experiência muito rica para o comitê, foi a primeira vez que o comitê fez uma alocação negociada de água, e daí por diante, todo ano a gente tem reunião dessa comissão de alocação, reunião dentro do Comitê de Bacia para rediscutir em função do quadro chuvoso, da recomposição da água do açude, então a gente sempre está rediscutindo a partir de estudos técnicos e vem dando muito certo essa metodologia aqui na Bacia do Apo de Mossoró. O reservatório garante sim o abastecimento, mas também tem conflitos. O governo fez várias barragens subterrâneas aqui no leito do rio. E essas barragens demoram a encher, para cada um. Porque cada um pensa que é o dono da barragem, as comportas da barragem que é para ficar, eles abrem na hora que a água chegar, não abre. Aí fica esperando encher para sangrar para poder ir para outra barragem. Aí demora muito chegar na região lá embaixo do Apodi. Apodi não, Caraúba, Olho d'Água, essas coisas assim, essa cidade aí para baixo. Tinha que descer lá para ver quem está represando. Isso. Aí os donos das barragens, cada um tem um bar no pé da parede, quer que encha para banhista. Aí não abre as comportas lá embaixo. Por isso que passa 6 meses com essa vazão aí do máximo desse açude aqui, descendo aí para baixo sem ter praticamente serventia, só para os banhistas. Uma das maiores dificuldades, um dos maiores desafios na gestão hídrica participativa, nessas alocações negociadas de água, é a gente ter o controle, quando você abre uma comporta, quando você libera uma vazão destinada a determinado grupo de usuários de água, sejam agricultores ou pescadores, etc., tem que ter um controle, tem que ter uma fiscalização, tem que ter assim um nível de compreensão da população também, porque isso é um grande desafio para todos os estados brasileiros, e do Nordeste não é diferente, aqui no Rio Grande do Norte também. Então assim, os rios, geralmente só o rio Apo de Mossoró tem 210 quilômetros de extensão de leito. Você imagina o que é monitorar e fiscalizar 210 quilômetros de extensão. Então é uma coisa que depende muito de tecnologia. Tem muitos estados que estão utilizando imagens de satélite para poder auxiliar nesse monitoramento, mas tem as réguas, tem a fiscalização de campo, então ocorre muito isso no Brasil, para não dizer que acontece só aqui no Rio Grande do Norte, acontece muito no Brasil, que são pessoas que vão lá e que não estão outorgadas e que ligam o motor para puxar água, e a água que deveria chegar a determinado grupo acaba não chegando. Lembra da garotada que se divertia no açude? Pois é, vamos mostrar melhor onde eles moram, na cidade de Lucrécia. A barragem foi feita pelo Denox em 1934. O estado do Rio Grande do Norte já fez ampliação e, por meio de um plano de ação, faz controle frequente para cumprir a Política Nacional de Segurança de Barragens. A barragem foi construída primeiro uma parede, que a gente chama de parede principal, a que veio primeiro. Então ela é quem recebe a pressão maior, porque o fluxo de água segue para outra parede. Porém, posteriormente, para aumentar a capacidade do reservatório, foi elevada a outra parede e construída uma parede auxiliar, que a função dela é armazenar mais água. Ela foi feita para ter uma capacidade maior. Então, ela ajuda na segurança, porque ela divide a pressão com a outra parede, mas de maneira menor a pressão. E ela serve mais para aumentar a capacidade de armazenamento.
O açude de Lucrécia, durante muito tempo, ele foi a fonte, né, onde toda a cidade era abastecida, né, para consumo humano. A água da caverna era fornecida da água do açude. Mas aí, a partir de 2016, com a adutora Alto Oeste, né, não só o município de Lucrécia, mas também Lucrécia, Martins, Frutuoso Gomes, que antes eram abastecidas pelo açude de Lucrécia, passaram a ser abastecidas pela adutora Alto Oeste, né, vindo da barragem de Apodi. Então, com isso, o açude de Lucrécia ficou sendo utilizado mais para banho, para lazer, também para agricultura, né? Aqui no reservatório de Lucrécia existe um sistema muito interessante que permite o monitoramento do nível da água em contato direto com o lençol freático. É um instrumento de monitoramento para identificar a linha freática, que é a água que passa por debaixo da parede. Então serve para monitorar e garantir a segurança da barragem. Nessa parede aqui são instalados 6 piezômetros e na outra parede são 5 piezômetros, totalizando 11 piezômetros na barragem de Lucrécia, nas duas paredes. Tem o meu sistema de irrigação e muitas pessoas que vivem disso, né? E tem aquela questão de muitas pessoas às vezes acharem que, como ele mora num lugar mais alto, a vazante dele é mais alta, as pessoas aguam, ele não consegue aguar porque aí sempre tem isso aqui. E como eu sou o zelador do açude, aí esse abacaxi eu que descasco. Tinha pessoas que tinha essas vazantes e nunca tinha visto o final dela. E agora, né, em 2015, quando ele foi, como a gente chama, a lama do Purão secou, a água secou, ficou na lama mesmo, as pessoas não conheciam como era aquela realidade daquela propriedade dela, daquela vazante. E aí um atravessava na frente, um com meu 2 metros, outro dizia na minha era até ali, aí entra o zelador para apaziguar, conversar, vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito, chama uma pessoa mais de idade, para a gente saber como era a realidade, e aí esse problema sempre teve. E sempre vai existir. Agora vamos subir direto para um cenário totalmente diferente. Do alto da Serra de Martins, ela já se destaca pelo brilho acinzentado das pedras que formam essa montanha de mármore. E de perto impressiona pelos calcários e toda a biodiversidade. A gente está aqui na entrada da Casa de Pedra. A Casa de Pedra de Martins é um monumento natural, né? Uma exposição de um mármore, né? Que devido às suas características geológicas, né? De dissolução rápida, né, em ambiente aquoso, né, então ele vai formando essas estruturas dentro dessa caverna. E a gente está justamente aqui mais ou menos na parte intermediária da bacia do Rio Apodi Mossoró, na base, né, dos maciços de Martins e Porto Alegre. Ainda não tinha visitado uma caverna e fiquei fascinado com o que eu estou vendo aqui. A natureza é exuberante, esses calcários, estalagmites, estalactites e essa vegetação aí exuberante, que eu achei muito bonita. As serras, os cânions. Mas a visita à Casa de Pedra faz a gente pensar sobre a prática de ecoturismo nesses ambientes sensíveis da natureza. Existem perigos. E essa área há muito tempo, né, que precisa de um projeto de preservação, né? Isso vem sendo feito pelo governo do estado agora, né, com a tentativa de criação do monumento natural das cavernas das cavernas de Martins, né? Então é uma área muito importante para a preservação, porque além da questão da caverna, se a gente olhar aqui ao entorno, tem toda uma mata, né? Tem toda uma área preservada do bioma caatinga, né? Uma área um pouco mais úmida do que a caatinga seca que a gente vai encontrar aqui nos municípios da região. Então, uma área super importante para a preservação dentro da bacia do Rio Apodi Mossoró. Primeiro, a questão da educação ambiental, eu acho que é a mais importante de todas, né? A questão da segurança dentro das cavernas e o turismo. Acho que aqui também atrairia muita gente aqui para fazer turismo ecológico. É uma área muito importante, inclusive, para alavancar mais o turismo dessa região, né? Todas as pessoas que visitam essa caverna, né, que como a gente pôde perceber durante a nossa chegada, né, é de difícil acesso, são 12 quilômetros de uma estrada bastante pedregosa, né, só carros maiores conseguem chegar com facilidade. Então ela poderia ser muito mais visitada com educação ambiental, né, com projetos
né, trazendo escolas para conhecer. Tem que fazer também todo um trabalho de avaliação de risco, né, porque visitar a caverna é uma coisa que exige uma certa segurança. É por isso que a gente está só aqui na entrada da caverna, porque para adentrar a uma caverna como essa, a gente tem que fazer um estudo de risco, né? A gente percebe tudo que está acontecendo, né, em termos de desastres, em visitações a áreas naturais, mas para isso ser evitado tem que ser feito todo um estudo, toda uma gestão, né, técnica que possa garantir a segurança dos visitantes, mas sem dúvida alguma é uma área que pode gerar muita renda, muito turismo e muito desenvolvimento sustentável aqui para a região da Serra de Martins. Ah, e tem falta de sensibilidade dos visitantes, sem fiscalização e acompanhamento ambiental na área. Era preciso controle e orientação para que os turistas sempre se encantem com a magnífica caverna. Vamos cuidar mais desse santuário ecológico tão importante. Descemos para subir outra serra. Bem pertinho fica Porto Alegre, onde encontramos preservação ambiental e ambientes de exceção com umidade acima da média. Isso são importantes essas nascentes na bacia do Apodi-Mossoró. A própria SEMAR já catalogou mais de 10 nascentes em Porto Alegre, mas nós temos certeza que nós temos mais de 20 nascentes aqui em Porto Alegre. E dentro desse contexto, nós criamos até uma área relevante de interesse ecológico, que é a da Mata da Bica, que compreende eu digo que é o nosso atrativo turístico, né? Que é a nossa cachoeira do Pinga, né? Que faz parte de uma mata de brejo, de altitude, e ela é perene. E isso alimenta também a questão da bacia do Apodi-Mossoró. A Cachoeira do Pinga tem uma paisagem em meio à natureza que vale a pena conhecer. Até chegar tem a trilha ecológica, com pontes de madeira. E aí, cansa, mas vale a pena? Vale a pena. Tá bonito aqui? Linda a natureza. É caminhadinha rápida, e aí vem a recompensa. A bacia do Rio Apodi-Mossoró, ela é uma bacia com paisagens bem diversificadas. Você tem a Chapada do Apodi, que é um relevo bem plano, com solos do tipo cambissolos. Você tem a Depressão Sertaneja, você tem serras secas, mas especificamente aqui onde a gente está agora, a gente está numa paisagem de exceção, inclusive ao semiárido brasileiro, que é uma área úmida, né? Então essas serras de Martins e Porto Alegre, que estão mais ou menos no centro da bacia do Rio Apodi-Mossoró, elas têm uma configuração geoambiental bem diferente, principalmente na vertente norte, que é uma vertente que chove mais, né? Então tem uma precipitação acima da média dos municípios que estão no seu entorno, em torno de 1000 milímetros por ano. Então, chovendo mais, né, ela tem essas características de mais umidade. E tem um outro detalhe fundamental para manter essa água correndo nas nascentes durante todo o ano, que é a formação geológica sedimentar Serra do Martins, que está no topo dessa serra cristalina, né, e que ela retém essa água durante o período chuvoso e vai soltando nas nascentes durante todo o resto do ano. Então aqui a gente tem uma área aqui muito especial, uma área de preservação ambiental, né, a área de relevante interesse ecológico da Mata da Bica de Porto Alegre, né, que é uma área de proteção, uma unidade de conservação municipal que foi criada em parceria com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a Prefeitura de Porto Alegre, e uma área que deve ser preservada. A nascente da cachoeira fica na chamada Bica, outra paisagem maravilhosa com área preservada. E muita gente sempre para tomar o banho gelado. Descemos a serra agora rumo à região da Chapada do Apodi. É composta por 4 municípios, onde se encontra o principal barramento do rio Apodi-Mossoró. Nós estamos na barragem de Santa Cruz, o maior reservatório da bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró e o segundo maior reservatório do Rio Grande do Norte. A partir daqui, o percurso do rio do leito Apodi-Mossoró fica completamente perene, né? A gente tem um percurso que essas famílias ribeirinhas, os agricultores familiares desenvolvem suas atividades. Plantam feijão, milho, a fruticultura, hortaliças, faz com que nós tenhamos aqui o setor que mais produz arroz vermelho, por exemplo. Isso demonstra autonomia financeira para essas famílias. Então, além
de acessar a água, dessa água abastecer o lençol freático, é importante para a produção. Então, a barragem Santa Cruz foi um sonho para todos os agricultores e agricultoras. Também nós queremos dizer que a barragem Santa Cruz precisa cumprir com esse papel de justiça social de distribuição das águas, porque aqui pertinho, comunidades que estão próximo da barragem Santa Cruz, elas precisam ser abastecidas por essa água. São comunidades que estão a 2-3 quilômetros de distância e são abastecidas por carro-pipa ainda. Então é preciso que, quando a gente pensa em barragem Santa Cruz, pense também a inclusão dessas comunidades que estão não a jusante da barragem, mas que estão de trás da parede da barragem, vamos dizer assim. A barragem Santa Cruz Japudi, a partir da nossa gestão, começou a receber a importância que ela merece. Que é o quê? Anualmente a nossa equipe de segurança de barragem vem fazer vistorias, coisas que não aconteciam anualmente. Uma barragem desse porte tem que ser monitorada volumetricamente, como é feito diariamente pelo nosso programa de gestão de dados hidrológicos, numa parceria junto com a Agência Nacional de Águas, em que diariamente é monitorado o volume dela, para que a partir desse monitoramento a gente possa fazer a gestão, certo? E além disso é feito também vistorias anualmente de segurança de barragem pela equipe de segurança de barragem do órgão do Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte. Então, esses são aspectos em que não aconteciam anteriormente, e uma barragem dessa importância, dessa magnitude, é o mínimo que deve ser feito, ela ser vistoriada e monitorada todo o tempo. Quanto mais vezes o IGARN puder estar nela, melhor será. Então, os principais conflitos sobre água é quando nós temos o período de escassez, os invernos são poucos, né, e de repente falta água, o leito do rio começa a faltar água a partir de um município. Por exemplo, Apudi tem água abundante e Felipe Guerra já falta água. Então começa um conflito entre os próprios agricultores na disputa dessa água. Também tem empresas que estão outorgadas que precisam da água e alguns agricultores, pela dificuldade burocrática, não têm a outorga e acaba ficando nesse conflito de disputa pela água, pela garantia do acesso à água. Agora partimos para o centro da cidade, até a Lagoa de Apudi. Essa lagoa é um importante reservatório para a região, onde ela envolve processos de colonização e ao longo do tempo ela vem se modificando seus usos. A gente verifica que a paisagem ela vem se transformando conforme a relação ambiente e sociedade, né? E conforme a evolução dessa transformação, nós observamos que esses novos tipos de modificação elas vêm ocasionando formas de degradação ambiental no determinado ecossistema, né? Como por exemplo o assoreamento da lagoa, modificação da forma de reprodução de espécies, né? Diminuição da mata ciliar, né? A diminuição da capacidade de armazenamento de água, e o mais determinante é a modificação da balneabilidade deste ambiente aquático. Quando a gente fala de crescimento urbano, a gente está falando também de crescimento populacional e de, consequentemente, o crescimento do volume de resíduos, tanto sólidos quanto o efluente doméstico. E aqui ele é lançado diretamente no lago, né? Devem ter ligações indiretas aí, jogando direto para o lago, não seguindo para uma estação de tratamento ou uma rede coletora de esgoto, e isso pode impactar a qualidade desse lago aqui, aumentando a matéria orgânica e aumentando o nível de eutrofização, fazendo crescimento de água, causando mortandade de peixe, e esse é um dos problemas que pode causar para o lago, para a qualidade do lago. É por estas estradinhas carroçáveis pelo interior que de repente se chega na zona rural de Felipe Guerra. Vale a pena ver a entrada do rio na Chapada. Mais adiante, mais estrada pela frente, e a gente conhece o grande lago artificial que fica entre os municípios de Upanema e Campo Grande. A barragem Jumari é o terceiro maior reservatório de água do Rio Grande do Norte. Nós temos relatos de pessoas, de agricultores que sonhavam em ver essa barragem construída. Então depois que ela foi construída e hoje a gente vê esse reservatório aqui, é um ganho enorme aqui para a nossa população, porque o nosso rio hoje ele é perene. Entendeu? Então a gente tem essa vantagem, essa facilidade. Então a nossa produção aqui meio que triplicou depois dessa barragem. Nós estamos aqui na barragem Jumari, com uma barragem muito importante para a bacia do rio Apudi-Mossoró. É uma barragem que fica numa subbacia, né, que é a subbacia do Rio do Carmo.
e tem uma capacidade de armazenamento muito boa. No caso, a atuação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró, nessa barragem especificamente, começou a se aproximar mais em 2019, quando a gente acessou relatos e vídeos de alguns moradores aqui da região preocupados com a situação da estrutura física da barragem, né? Relatando que estavam sem manutenção, que os drenos estavam entupidos, que havia ressurgência de água. Então, a partir daí, o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró começou a pesquisar, estudar relatórios, encontrou o relatório da Agência Nacional de Águas que dizia que essa barragem estava com alto risco de rompimento, né, e que tinha alto dano potencial associado, ou seja, uma vez rompendo, ia prejudicar bastante as questões ambientais, sociais, econômicas, né? Tendo em vista que a 8 quilômetros daqui a gente tem uma cidade, a cidade de Upanema, né? Então a gente começou a oficiar a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a SEMAR, para que desse respostas, né, sobre a condição da estrutura física dessa barragem. E aí a gente teve, né, em 2019 ainda, uma ação política, né, uma audiência pública aqui em Upanema, onde nós participamos dessa audiência pública e mostrando grande preocupação com a situação da estrutura física da barragem Umari, certo? Então, a partir daí, algumas ações foram feitas de revisão, de análise, trouxeram engenheiros para verificar a situação real da segurança da barragem, a limpeza de drenos. Porém, também houve muita preocupação em 2020, né, quando essa barragem começou a encher rapidamente. Então essa barragem chegou mais ou menos ao volume de 95%, né, quase já vertendo, né? Então isso aí preocupou demais, porque quanto maior o volume de água, mais pressão na parede, né? Então, ao mesmo tempo em que é bom destacar que no Comitê de Bacia Hidrográfica nós temos uma representação muito grande, muito atuante dos salineiros que estão no baixo curso, né, muito próximo aqui à barragem Umari. Então eles têm uma preocupação muito grande com o controle de fluxo de água doce que desce pelo rio, né, a jusante da barragem, e eles estavam muito preocupados com essa situação de instabilidade da barragem, ao mesmo tempo a possibilidade de verter a água, né, de sangrar o reservatório e aumentar o volume de água para o baixo curso, prejudicando a atividade salineira. Então o comitê atuou permanentemente nesse monitoramento, nesse diálogo com os órgãos responsáveis, com o IGARNE, com a SEMAR, e dentro do próprio comitê acompanhando toda essa situação. Como os grandes reservatórios, né, ao mesmo tempo que traz muita esperança com a água, traz também a preocupação do zelo com a manutenção das estruturas. A população tem sempre se perguntado, sobretudo quando os invernos chegam, se a estrutura está ao ponto, está, do ponto de vista da engenharia, atende o nível de segurança. E foi feito agora, a mais recente tratativa foi em 2019, quando o governo do estado, ouvindo uma demanda da população de Upanema, né, veio aqui, trouxe engenheiros que acompanharam a construção da obra, engenheiros que não acompanharam, mas têm conhecimento profundo em segurança de barragens, e o que ficou naquela ocasião, né, levantado as preocupações legítimas sobre algum tipo de manutenção, foi que realmente havia itens que precisavam serem feitos manutenções. A barragem de Umari é uma das 73 barragens em que o IGARNE monitora diariamente no programa de gestão de dados hidrológicos, numa parceria feita entre o IGARNE e a Agência Nacional de Águas, em que a gente monitora diariamente o volume da barragem, tendo assim a sua capacidade para poder, a partir daí, fazer a gestão necessária no uso da sua água. Além disso, o IGARNE vem realizando vistoria de segurança de barragem como órgão fiscalizador que é, anualmente na barragem de Umari, e encaminhando para o empreendedor da barragem, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a SEMAR, os relatórios de vistoria de segurança de barragem. Então, essa vistoria tem sido feita desde 2019 anualmente, e Umari, devido à sua importância, é o terceiro maior reservatório em capacidade do estado atualmente. Quando a Oiticica ficar pronta, ela passará a ser a quarta, mas atualmente é o terceiro reservatório com maior capacidade, aproximadamente 300 milhões de metros cúbicos, 292, sendo mais preciso.
devido à sua importância, ela tem sido vistoriada anualmente, independente de metas ou de compromissos com a agência nacional. E sim, com compromisso com a região e com a cidade de Ipanema e todos os usuários no entorno, e a montante e a jusante da barragem. O investimento aqui na barragem de Jumari, somando dinheiro do governo do estado do Rio Grande do Norte e governo federal, foi de um total de 80 milhões de reais. Na época, a finalidade era desenvolver a agricultura irrigada numa área de aproximadamente 3.000 hectares. A gente tem projetos para que essa água ela possa ser melhor utilizada. Nós temos aqui hoje a questão da produção, como também temos a questão da piscicultura, né, a criação de peixes, como também a piscicultura normal. Então, com certeza, a gente espera que essa água seja melhor utilizada, principalmente fortalecendo até mesmo as comunidades próximas aqui que não são contempladas, não são abastecidas com essa água. O destino agora é o município de José da Penha, a sul de Angicos. Ele tem uma importância fundamental aqui para o nosso município. É o primeiro aqui do Apodi Mossoró, tá certo? Durante muitos anos. Foi daqui que serviu para o abastecimento da zona urbana, da sede do município de José da Penha. E hoje aqui também ele abastece, além da comunidade de Angicos, mais outras comunidades. O Açu de Angicos é o primeiro a receber águas da transposição do Rio São Francisco. Mais uma decolagem do drone. Desta vez para mostrar no município de José da Penha o lago artificial localizado a 6 quilômetros do centro da cidade. O Açu de Flechas tem capacidade para armazenar quase 9 milhões de metros cúbicos de água. Foi construído em 1983 pelo DENOX, um barramento do rio que leva o mesmo nome. Chegamos na mesorregião composta por 6 municípios que compreende o maior da bacia, a cidade de Mossoró, um dos maiores centros de produção de sal marinho e campos petrolíferos em terra do Brasil. O potencial de água subterrânea garante a fruticultura irrigada. É aqui no maior trecho urbano da bacia do rio Apodi Mossoró que os problemas são mais visíveis. O uso das margens, acúmulo de resíduos, o excesso de plantas aquáticas nas águas do rio. 80% da minha demanda da Secretaria da Agricultura é recursos hídricos, ou são os recursos hídricos. Então o comitê é importantíssimo porque ele é que nos norteia para que nós possamos tomar as ações na zona rural. O grande problema do rio Mossoró, que está dentro da nossa cidade, ligações clandestinas de saneamento, de esgoto, muita invasão nas margens do rio e a própria população não colabora muito com a questão de seus resíduos. Um dos maiores desafios da bacia do Apodi Mossoró, fora toda a questão de abastecimento, de usos múltiplos e que insere o comitê também nesse contexto, é realmente o trecho urbano do rio Apodi Mossoró, né? A gente está aqui na maior cidade da bacia, uma cidade que concentra uma população que é quase a metade da população da bacia, né? A maior demanda por abastecimento humano é aqui na cidade de Mossoró e, de uma maneira geral, o que a gente consegue observar na história da humanidade, né? Que as pessoas, as cidades foram crescendo próximas aos rios, mas isso no semiárido brasileiro ainda é muito mais marcante, né? Isso fez com que as margens fossem sendo alteradas ao longo do tempo, a degradação das margens, a degradação dos rios urbanos no semiárido brasileiro é uma marca, né? Isso aí é uma grande verdade. Algumas cidades no mundo, em países mais desenvolvidos, conseguiram reverter o processo de poluição, que existiam nos seus rios, revitalizar seus rios. Isso é um grande desafio para a bacia do rio Apodi Mossoró, mas não é um desafio impossível, né? A gente acredita que são etapas que têm que ser cumpridas. Nós estamos no momento aí com um comitê de bacia que vai completar 10 anos de funcionamento no ano que vem, 2023, e que ainda é um comitê muito jovem, mas que existem etapas como o plano de recursos hídricos, como a cobrança pelo uso da água bruta, como a própria integração do São Francisco. Isso daqui a 10, 15 anos vai dar uma dinâmica muito diferente para essa bacia e a possibilidade, as oportunidades de trabalho conjunto para trazer novamente esse rio, né, para a sociedade, entregar um rio com águas mais limpas, né, pode se tornar sim uma realidade. Eu acredito bastante nessa possibilidade. Agora, obviamente que um problema histórico não é resolvido em um dia, né, em uma semana. É resolvido com etapas sérias de trabalho, né, na gestão da água.
Mas tem coisas boas. Bem na região central da cidade, o rio tem um belo espaço nas margens. O Parque Ecológico Maurício de Oliveira, com área de 7,8 hectares. Além do espaço para o público para lazer e esporte, aqui estão as sedes dos órgãos ambientais. Nós temos a esperança de um dia vê-lo novamente limpo e apto para que a população tenha, vamos dizer, orgulho de ter um rio que corta a sua cidade. Para chegar na Foz, quando deságua no mar, o rio divide 2 municípios, Areia Branca e Grossos. Por estar na vertente da Foz, Areia Branca é considerada como um dos municípios mais importantes nesse afluente do rio Apodi-Mossoró, porque fica no desemboco com o mar. Então, assim, existe a questão das salinas, a parte da salinização daquela região, e há um conflito muito grande de interesses entre a indústria salineira e a gestão das águas. Por isso que teve em um determinado momento que o Comitê de Bacias intervir para solucionar algumas questões ambientais relacionadas à foz do Apodi-Mossoró. Então é importante que a Prefeitura de Areia Branca, por meio de seus membros, assim como as associações e sindicatos, no meu caso eu estou como secretário do Conselho Comunitário de Ponta do Mel, que é bem atuante nessa área e já faz parte do comitê desde a sua implantação, no gerenciamento desses conflitos. Como um comitê de bacia é também espaço para que todos possam fazer proposições, o setor salineiro da região faz uma sugestão. Propõe a construção de um canal secundário que possa distribuir água fora aqui do leito do rio Apodi-Mossoró. A nossa ideia, a nossa proposta é de um canal de derivação dessa água para outro trecho sem ser o estuário do rio Mossoró, né? Porque nós temos hoje várias salinas que dependem dessa água que vem da maré, que é um braço de mar, na verdade, um estuário. Nós temos muito receio de que essa água aumente muito, e aumentando muito, ela adoça o rio, ela mata toda aquela biodiversidade que tem hipersalina, baixa a qualidade do sal, baixa a quantidade de sal e inviabiliza a indústria. Então nós temos o sonho de que se faça um canal derivador, suba-se um pouco a passagem de pedras, se desvia essa água doce, aí você pode passar bastante água pela zona urbana de Mossoró, despoluir aquele rio, ter uma água boa na zona urbana de Mossoró, sem prejudicar as salinas. Aí as salinas ficariam usando a água da maré. Nesta região entre Caraúbas, Apodi e Felipe Guerra, agricultores têm uma proposta interessante com o projeto Apumari, fazer uma interligação com o rio Mari. Que você daria uma garantia hídrica a esses mananciais, né? Uma sustentabilidade hídrica, que você garantiria todas as atividades que tem nessa região, de pesca, de pecuária, de agricultura familiar. Vai permitir que essa região ela seja, de fato, recuperada toda a dinâmica econômica, social, por 2 aspectos. A segurança hídrica para as populações, para a questão da sedentação de animal, a dessedentação animal, e também para servir como elemento de produção para a cadeia de tantos outros elementos que já é da própria natureza da reforma agrária natural que já existe nessa região. Então, esse projeto procurará justamente resolver também uma correção ambiental, onde outros invernos do passado quebraram a dinâmica natural de encher o açude do Alpenha-Pesca, que nós estamos por trás de Caraúbas, né? Onde esse açude, com hoje quase 10, 12 milhões de metros cúbicos, ele é intermitente. Com essa integração ele vai ficar permanente e, portanto, vai dinamizar a economia. Outro aspecto importante, existem 3 colônias de pescadores já organizadas nos 3 municípios que já utilizam o açude para a produção de cassinocultura, piscicultura, quando existe água. Ainda sobre as perspectivas para o futuro, existe aqui na região uma grande expectativa com o projeto de integração do Rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional, o PISF. É uma proposta de infraestrutura hídrica que capta água no Rio São Francisco, levando para bacias hidrográficas no Ceará, Paraíba, Pernambuco e aqui no Rio Grande do Norte.
O principal objetivo do PISF é garantir segurança hídrica por meio da integração de bacias hidrográficas a uma região que sofre com a escassez e a irregularidade das chuvas. Enquanto governadora, continuamos na luta porque só quem viveu de perto e sentiu a dureza da falta de água sabe a importância do programa do São Francisco. Essa obra é de fundamental importância para a bacia hidrográfica Apodi-Mossoró, pela sua potência em solucionar a escassez de água naquela região. Tenho certeza de que nós estamos fazendo a nossa parte e esperamos que o governo federal faça a sua, que é exatamente viabilizar recursos e garantir a disponibilidade de água para aquela região por meio do programa de transposição das águas do São Francisco. Porque a água é nosso ouro líquido, só com ela poderemos garantir irrigação e água potável para todos e, consequentemente, o desenvolvimento regional. Estamos aqui na comunidade Boa Vista, na divisa entre os municípios de José da Penha e Marcelino Vieira, no trecho do rio Apodi-Mossoró, em que, com as obras do trecho 4 do projeto de integração do Rio São Francisco, as águas do Rio São Francisco irão percorrer esse trecho de rio. Então, estamos aqui nessa passagem molhada em que está entre os dois reservatórios, Arapuá e Flechas, em que serão contemplados os primeiros reservatórios do Rio Grande do Norte que receberão as águas do Rio São Francisco. E essa chegada das águas do Rio São Francisco através da bacia do Apodi-Mossoró vai permitir com que nós possamos dar garantia de segurança hídrica para toda aquela região do estado que nesses últimos anos vem sofrendo bastante com os efeitos da estiagem. Então, com a chegada dessas águas, nós vamos poder encher os principais reservatórios, como a barragem de Pau dos Ferros, e chegar possivelmente até Santa Cruz do Apodi, e a partir dessa chegada das águas, dar garantia para o abastecimento hídrico da população e também conseguirmos dessa forma liberar mais água, tanto para o agronegócio, para a fruticultura da região, como também para a agricultura familiar situada ao longo de todo o percurso do rio. E isso vai com certeza propiciar muito maior desenvolvimento à região do rio Apodi-Mossoró. Durante muitos anos, a partir da discussão da transposição do São Francisco no eixo do Apodi-Mossoró, Zé da Penha começou a viver momentos de ansiedade. Por quê? Porque é de fundamental importância a questão hídrica aqui para o município. Pra você ter uma ideia, nós tivemos 10 anos, saímos agora de um longo período de estiagem, os reservatórios tiveram todo seco e fomos abastecidos aqui por carro-pipa durante muitos anos. E a partir de 2020 e 2021, na verdade, a gente começou a ter melhora. Então a expectativa é muito grande. Como a barragem de Santa Cruz de Apodi será um dos últimos reservatórios e o maior reservatório a receber água do Pício, pelo trecho 4, então ela tem toda essa importância. Vai ser Santa Cruz de Apodi que vai dar o gatilho com relação à quantidade de água que vai entrar na bacia. E a gente chega ao final desse vídeo, em que conhecemos lugares magníficos, conversamos com as pessoas para conhecer de perto os problemas e quais são as propostas para a solução. E o recado que a gente deixa nesse documentário é que você tem um papel muito importante para ajudar a cuidar dos nossos rios, das lagoas. Então, não despeje lixo ou qualquer coisa que possa provocar poluição. E participe. Como? Indo em audiências públicas que discutem os perigos ou empreendimentos que possam vir a provocar danos ao meio ambiente. Você deve também denunciar às autoridades, aos órgãos ambientais, qualquer tipo de problema também que possa prejudicar a nossa água. E converse sempre com os gestores da prefeitura da sua cidade para saber se estão cuidando da água da melhor maneira. Afinal, é um bem importante para as presentes e para as futuras gerações. Até mais!
A gente derruba uma... O rio aqui é rio Ivipani. Rio Mossoró é só quando tá lá em Mossoró. A gente conversou com os usuários da água para saber os principais conflitos. Exatamente. O meu apelido chama Branco, mas o meu nome completo é Omar Batista de Azevedo. Bom dia, hein? Tá filmando? Pode passar. Esquece Não, que vou tirar foto aqui. Depois da barragem, ele aqui era muito... Cada barragem dessa aqui feita de concreto. E foi faz 20 e poucos anos, o povo aqui era mais besta. Fernando Podcampo. Mais pra você. Aloysio Dantas. Não, é secretário de Finanças. O que, professor? O que faz assim? É um equipamento que a gente permite ter só freática. Da linha freática. É que eu tinha falado, mas é a mesma coisa, mas é porque linha aqui é só o topo, né? A gente define só o topo. Aqui na barragem de Rio Crespo. Pescou aí, velho? Vamos ver. Vai de novo aí que eu não tava gravando. Pega aí. Mostra de novo aí. Cadê? Pega. É que dá medo. Não filma não, isso? E aí, caminhada é longa? Valeu a pena, irmão? Valeu a pena, show de bola. Exatamente. Nesse ambiente serrano, nós temos... Por aqui, ó. Tô achando tudo lindo. Não sei o que falar. O IGARD, como órgão gestor ambiental, pode continuar. De toda a população aqui do nosso município e da região. Era um sonho antigo de toda a... Pronto. Um sonho antigo de toda a população. A barragem de Mari faz parte do... Perdão. Banho na câmera. Que pariu, mano. Ei, mas se machucou?